O diretor já está batendo um papo com a Catarzyna, que daqui a pouco ela traz a exposição dela. Então é isso, gente. A gente conta com o apoio de vocês. Tem um monte de gente que está chegando por agora já perguntando: e aí, cadê a premiação? Tal? Não é hoje. Hoje nós vamos revelar os finalistas. Amanhã nós teremos o grande momento. Beleza? Eu vou agora bater um papo aqui com o nosso diretor, que ele vai estar sempre me sinalizando aqui se a gente já pode seguir a programação com mais uma exposição. Bem-vinda. Espero que sim. Tá tudo certo? Gente, muito obrigada por estar aqui hoje com vocês. Estou muito feliz de poder participar desse evento tão lindo, tão maravilhoso. E hoje eu vou compartilhar meu conhecimento com vocês, tá? Primeiro, um pouquinho sobre mim, tá? Meu nome é Catarzyna Hiluta. Eu sei que esse nome é difícil, principalmente para brasileiros, porque eu sou polonesa, eu moro no Brasil há 7 anos já. Eu tenho formação em História da Arte e em Fotografia. Em Fotografia eu me formei aqui no Brasil. Em História da Arte eu estudei na Polônia e em Roma. Em Roma eu conheci meu marido e aí eu decidi vir para o Brasil para casar com ele. Agora eu estou aqui, sou fundadora de Instituto Foto em Curso, uma escola de fotografia aqui de Brasília, e eu sempre compartilho esse conhecimento tanto da área de fotografia quanto da área de história da arte, porque eu acho que é isso, eu acho que é também uma coisa que eu vejo assim no meu trabalho como professora um pouquinho de carência nisso, assim. Pessoas falam muito sobre diafragmas, obturadores, regrinhas, né? A gente vive numa sociedade que ama regrinhas técnicas, esquecendo muitas vezes que quem está por trás da câmera somos nós, somos humanos, eu acho que é muito importante adicionar esse conhecimento sobre as artes para quem quer estudar história da arte. Para quem quer estudar fotografia, desculpa, gente. E hoje, para vocês, eu preparei o tema sobre retrato. Vou falar sobre retrato, sobre a evolução do retrato na história da arte, e eu sempre vou fazer esses links com fotografia. Para quem quiser seguir meu trabalho profissional, meu Instagram é Catarzyna Hiluta, tá? Meu nome é bem difícil, mas acredito que não vai ser muito difícil para achar lá no Instagram. Eu já trabalhei profissionalmente com muitas coisas, dentro de muitas áreas, mas o que mais me interessa na fotografia é a fotografia como processo e não tanto fotografia como produto, né? Eu acho que isso é importante para mim como professora de fotografia. Porque eu escolhi retrato, porque eu escolhi falar de retrato hoje, porque eu acho que retrato é uma coisa que interessa absolutamente todo mundo, porque ou você já foi retratado, ou então você não importa se você é fotógrafo de casamento, se você é fotógrafo de eventos, o que você está fotografando, com certeza você está fazendo retratos também. Eu vou compartilhar agora minha tela com vocês, minha apresentação, e vamos começar essa imersão nessa aula. Ok, gente, retrato na arte e na fotografia. Eu espero que vocês estão vendo a minha tela aqui. Aqui, ó. O que aprender com grandes mestres? Gente,
arte, ela antecipa isso que a gente chama de ciência de comunicação há milhares de anos. Então, a gente fala muito hoje em dia, né, sobre a importância do design, sobre essa coisa toda, como eu me comunico através das imagens. A gente fala muito sobre isso. E, simplesmente, história da arte, uma coisa que a gente não pode ignorar. Bem, retrato. O que é retrato, né? Essa definição ela não é tão fácil a se fazer, porque principalmente porque nós somos artistas. Já que nós somos artistas, fotógrafos são artistas, nós somos muito dessas ciências exatas. Não, retrato é só uma fotografia que mostra rosto. Não, retrato é só uma fotografia que mostra rosto e tronco. Não, a gente, né, eu não sinto que como professora, como historiadora da arte, como artista, que eu posso dar uma definição, fechar a cabeça de alguém, fechar a criatividade de alguém num termo muito definido. Então, o que seria retrato, assim, para mim, pelo meu ponto de vista? Retrato, para mim, é uma representação de uma pessoa concreta. Tá? O que é uma pessoa concreta? Como assim? Dá para apresentar uma pessoa não concreta? Sim, dá. Se você vê, por exemplo, esses símbolos que eu estou compartilhando aqui com vocês agora, esses símbolos de homem e de mulher, esse que se usa normalmente no banheiro, não é uma representação de uma pessoa concreta. É um símbolo, é uma forma muito sintética para mostrar o humano. Vendo aqui essa escultura grega, isso também não é apresentação de uma pessoa concreta, isso é apresentação de uma ideia, apresentação de beleza. Se a gente olha pelas esculturas de Praxiteles, elas são todas muito certinhas, elas todas têm proporções muito bem medidas. É impossível que na natureza exista alguém com essas proporções. Então, aqui, Praxiteles, ele desenvolveu uma técnica de proporções para serem depois aplicadas na arte. Essa técnica ela servia para representar principalmente Deus deuses e deusas gregas nessa ideia de beleza perfeita. Mesma coisa quando a gente olha a pintura rupestre, também não são representações de pessoas concretas. É um símbolo de pessoa, um símbolo de humano, um símbolo de um homem, um símbolo de um guerreiro. Do outro lado do slide, eu mostro para vocês duas coisas também muito diferentes. Um retrato da Dorothea Lange, né, que a maioria de vocês deve conhecer, dessa mãe migrante. É um retrato mais emotivo, um retrato que me permite uma conexão com essa mulher. Pela minha empatia, uma coisa que só o humano tem, eu acho que isso também é muito importante a falar, porque quando a gente coloca arte nas nossas fotografias, a gente não corre risco de um dia ser substituídos por robôs, né? Porque quem tem empatia? Só o humano tem empatia. Então, eu olhando para esse retrato dessa mãe pobre, dessa mãe preocupada com filhos dela, né? Dá para ver muitas marcas de tudo que ela viveu no rosto dela. Eu automaticamente me conecto de alguma forma com ela, eu consigo imaginar o sentimento dela. E temos, né, outra coisa também, uma representação de uma pessoa concreta. Nesse caso, eu peguei um esquema de como tirar foto para o passaporte. Essas fotos servem normalmente para o computador poder escanear o rosto da pessoa e né, na hora de passar fronteira de um país para o outro. Isso é retrato? Bem, se vocês querem considerar isso retrato, podem já, como eu disse, vocês são livres a criar definições de vocês. Eu, pessoalmente, não considero isso retrato, eu considero isso um registro de foto, um registro muito objetivo, muito específico. Ele serve para que o computador possa reconhecer a pessoa, tá? Então, por que eu não considero isso retrato? Porque eu não tenho nenhuma possibilidade de ter conexão através da minha empatia com essa pessoa aqui. Bem,
Retrato ele tem várias funções, várias funções que retrato pode transmitir. Eu vou agora mostrar para vocês, passando pelos séculos, lá desde a antiguidade, tá? Até tempos modernos. Eu vou passar por alguns exemplos da história da arte e da fotografia moderna, mostrando como essas coisas que a arte traz, elas são universais, elas são imortais, e o que é mais importante para o fotógrafo? Assim, eu sempre penso, quem é fotógrafo, tá? Quem somos nós? Bem, isso também é minha opinião, minha ideia de quem é fotógrafo. Eu acho que fotógrafo é um especialista em ver o mundo. Eu acho que fotógrafo é um especialista em enxergar. Diafragma, obturador, luz, sim, tudo isso é muito importante, mas tudo isso um dia você aprende. Tudo isso daqui a pouco vai ter novas soluções para todas essas coisas. Antigamente, quem era fotógrafo? Se você fotometrava bem, já estava na frente de todo mundo, porque ninguém tirava fotos com fotometria correta. Hoje em dia, se uma pessoa tem celular, a fotometria já sai correta, né? Então, tecnologia ela sempre vai superar esses obstáculos muito técnicos. Agora, essa especialidade assim, de como você enxerga o mundo, isso está só dentro de você. Eu acho também que esse problema de estudar história da arte, de olhar para as imagens antigas, vem muito da nossa educação, porque a gente aprende muito a nome, data e qual estilo esse pintor pintou, em vez de se permitir ter um encanto infantil, né? Chegar na frente de um quadro, olhar para ele e ter nossas próprias conclusões. E isso que eu queria dar hoje para vocês, essa possibilidade que está dentro de vocês, porque vocês já são fotógrafos, vocês são especialistas em enxergar mundo. Então, vocês não precisam ter medo porque eu não conheço o nome do autor ou porque eu não conheço a data que a obra foi pintada. Não, você precisa enxergar, tá? E a partir disso que você enxerga, você vai construir o seu trabalho. Vamos começar, então. Imortalidade, gente. Imortalidade é a primeira função, assim, da arte, eu acho. É a primeira função do retrato e talvez primeira função da fotografia. Porque, olha só, o humano é muito possessivo, nós somos muito possessivos. A gente tem essa vontade de, assim, guardar tudo nos cofres, né? De, ai, meu Deus, eu quero comprar coisas e tal. Só que tudo isso é material, tudo isso um dia vai acabar. Agora, quando você tira uma foto, você tem essa impressão, nossa, eu tirei essa foto, eu guardei uma coisa para sempre. Essa coisa para sempre vai ficar comigo, né? Eu acho isso muito importante, muito determinante. E na arte também, né? A gente tem esses retratos aqui do Fayum, é uma província egípcia, no Império Romano, e lá foram achados vários retratos que serviam pelos rituais funerais, né? Na época. A gente pode ver esses retratos, assim, umas coisas que muito me chamam a atenção nesses retratos é a expressão de rosto, né? A expressão, assim, brilho nos olhos das pessoas, e uma expressão, ela parece, não é essa expressão de que você tirou foto de alguém no meio de uma expressão enquanto a pessoa estava comendo, não, é uma expressão fixa, uma expressão eterna, eu posso falar isso, né? Uma pessoa, você pode imaginar ela ficar com essa expressão por um tempo um pouco mais longo, não é uma expressão instantânea, não é essa coisa do pressão de momento perfeito, aqui e agora, não, é uma expressão que passa essa sensação de imortalidade. Outra coisa que a gente pode notar nesses retratos são esses olhos, esses retratos são bem realistas, mas os olhos são um pouquinho maiores. A gente vê aqui que o artista ele decidiu dar uma ênfase maior para os olhos
do retratado, e fotógrafos, né, devem saber disso muito bem. A gente não normalmente considera um retrato que não saiu bem, não saiu bom. Um erro assim mortal no retrato é quando olhos ficam desfocados, porque é esse lugar, essa janela da alma com qual você se conecta com a pessoa. E tá, são os retratos do século II. Como que eu posso trazer que isso hoje para o meu trabalho? Gente, eu trago para vocês uma artista belga, Friggy Janssens. É um artista assim, muito conhecido na fotografia publicitária e tudo mais, e ele abriu uma empresa fazendo retratos de pessoas para, né, as fotos que vão ficar depois nos túmulos das pessoas. Então, assim, é uma coisa que parece meio macabro para a gente, mas é um interesse bem legal, um business bem bom, porque ele cobra 900 euros para uma foto dessa, e o slogan da publicidade dele é: você quer ter uma foto boa para a eternidade, né? Então, aqui, assim, esse argumento que ele usa para convencer seus clientes. E olham como esses retratos dele, esses retratos que ele faz hoje, né, que as pessoas se antecipam muito mais para produzir retrato que eles vão querer colocar né, lá no dia do enterro do corpo deles, eles se antecipam muito, e esses retratos eles têm muito em comum com esses retratos do século II, né? Olham, por exemplo, a expressão da pessoa, o destaque nos olhos, essa aparência de imortalidade. Gente, identidade, né? Claro, eu já falei aqui do passaporte, todo mundo tem identidade, na nossa identidade tem foto lá, nossa fotinha lá, mas identidade é uma coisa muito mais do que o meu rosto, né? Minha identidade, ela vem muito dos meus antepassados. Por exemplo, eu sou polonesa, isso para sempre vai ser dentro de mim, isso nunca vai sair de mim. Então, o que define quem eu sou hoje são muito meus antepassados. E essa preocupação de mostrar antepassados, os artistas eles tinham há muito tempo atrás. Aqui temos a estátua Barberini, uma estátua da época de República de Roma. A gente está vendo aqui um patrício com duas cabeças. Quem são essas duas cabeças, tá? São retratos dos antepassados, do pai e do avô dele, tentando trazer essa proveniência dele, tentando trazer essa origem nobre dessa pessoa. Então, aqui eu estou introduzindo uma coisa. E aqui eu estou achando uma comparação com fotografia contemporânea, nesse retrato que vocês estão vendo do outro lado, onde a bisavó está segurando o retrato da avó, da mãe e da neta, né? Bem, estão vendo que a ideia é a mesma, né? Preocupações até assim, estéticas, elas podem ser um pouco diferentes. Em um caso a gente está falando da escultura, em outro da fotografia, mas a ideia é a mesma. A ideia é de trazer no retrato uma coisa um pouco a mais de que só o rosto da pessoa. Outro retrato também, assim, outro projeto trazendo a mesma ideia da Christiane McConnell, uma artista, uma fotógrafa, e também uma modelo. Ela tem essa sorte de ter esses retratos das antepassadas dela, né? E ela vai tirando fotos dela mesma, se estilizando com a foto de bisavó dela, da mãe dela, da avó dela. Um projeto muito lindo e muito interessante também. Bem, gente, glorificação. Claro, né? Retrato é uma coisa também que muitas vezes a gente... Primeiro, assim, quem antigamente tinha dinheiro para ter retrato? Quem tinha dinheiro para ter primeiras fotografias? Foram pessoas nobres, pessoas muito ricas, tá? E aí elas sempre queriam se, né, vangloriar, assim,
pediam um retrato para se vangloriar. E aqui eu estou trazendo essa questão de como que eu vou mostrar uma coisa divina, como que eu vou mostrar uma coisa, eu como artista, eu como, né, hoje em dia fotógrafo, mas antigamente eu como artista, será que eu tenho direito de mostrar Deus? Será que eu tenho direito, minha mão humana, ela tem direito pintar rosto de Deus? Bem, tinha muitos conflitos, cada religião ela tem suas regras. Aqui eu trago para vocês uma referência da arte bizantina, aqui uma ícone do século VII. Ícones, elas foram desenvolvidas justamente para artista poder, todas as regras nas ícones, elas foram desenvolvidas para artista poder trazer essa divindade no retrato da pessoa. E mesma iluminação, assim, algumas coisas mesmas a gente pode ver no trabalho do Platão, um fotógrafo, né, bem famoso, ele virou mais famoso ainda por causa da série do Netflix, não sei se vocês já viram, e aí a gente pode ver aqui a iluminação, essa que ele usa por trás, isso é muito característico nos retratos dele. Ele usa essa iluminação, ela é bem parecida com a iluminação dessas ícones bizantinas. Ele dá também muito ênfase, muito destaque nas mãos dos modelos que ele vai fotografar, a mesma coisa que ícones bizantinas fazem também. Autopromoção, né? Agora, bem, gente, estamos no outro lugar, assim, cultural. Não estamos no Bizâncio, estamos na Florença, ano 1428, talvez um dos quadros mais importantes para quem quer estudar Renascimento, tá? Porque é um quadro onde pela primeira vez foi usada a perspectiva, isso que a gente conhece na fotografia como ponto de fuga, tá? Pela vez foi usada nesse quadro. Só que aqui agora eu não quero falar da perspectiva, quero me concentrar nessas duas personagens aqui que estão assim, na frente da cena toda, lá ajoelhadas, rezando. Gente, isso é um retrato, né? Porque parece que são só duas pessoas rezando. Só que olhem só, a gente está no ano 1428. Você pedir para um artista ser retratado nessa época, podia ser muito perigoso, tá? Porque retrato, arte, era uma coisa bem reservada para enfim, ou reis, ou então Deus, né? A arte servia para Deus. Então, algumas pessoas, elas davam um jeito, pagavam para o artista, falavam assim, você vai lá pintar um quadro nessa igreja, eu pago por esse quadro, eu pago por seu trabalho, mas você me pinta lá embaixo, eu rezando, tá? Olha aqui, as pessoas davam um jeito, não podiam encomendar um retrato, mas davam um jeito para serem retratadas. E aqui, para comparação com isso, eu estou fazendo essa moda agora nas pessoas que trabalham com blogs de moda, não sei o que, muitas vezes elas vão lá para um museu, né, como aqui Chiara Ferragini é uma das modelos atualmente talvez mais famosas, ela vai lá no museu olhar quadros e tal, mas sempre tem um fotógrafo, sempre tem alguém acompanhando ela, tá? E ela tá fazendo essa pose super natural, com essas pernas esticadas, todas super bem bonitinhas, só para olhar com o quadro, gente. Não, isso é a mesma lógica que a gente tem. Gente, estilização aqui, tinha hoje uma palestra sobre fotografia de alimentos, e aqui eu trago para vocês esses exemplos, né, que também podem ser usados, esse exemplo bem original. Gente, a estilização, então o que? Quando você
tenta dar alguma informação sobre o seu modelo através do figurino dele, através de toda a direção de arte que você coloca. E aqui eu trago para vocês, talvez isso não é um retrato, estricto retrato, um quadro do Arcimboldo, 1591. E nesses quadros, nesses retratos, temos aqui dois artistas que se inspiraram, Robbie Postman e Robert Harrison, tá? Eles, um é cozinheiro, outro é fotógrafo. Eles fizeram esse projeto bem louco, assim, muito corajoso, igual o projeto do Arcimboldo, igual quadros do Arcimboldo em ano 1591. Olham aqui essas fotos lindas, maravilhosas, uma estilização, como que eu mostro esse chefe de cozinha, como eu mostro esse cozinheiro, né? E como que eu vou explorar essa profissão dele, como que eu vou potencializar essa arte nas minhas fotos. Iluminação, gente, aqui eu trouxe poucos exemplos, sinceramente, porque eu teria que falar, eu acho, 5, 6 horas para poder analisar toda a iluminação das artes. Temos iluminação talvez mais usada no estúdio de fotografia, que é a luz Rembrandt, né? Que é essa luz que faz um triângulo de luz, uma luz vazando, uma parte de rosto mais iluminada, outra menos iluminada, mais ou menos se posicionar aqui no ângulo de 45 graus, um pouquinho do lado. A sombra do nariz ela tem que juntar com a sombra da bochecha. E Rembrandt ele foi um dos primeiros, na verdade, a introduzir esse tipo de iluminação, dando mais dramaticidade nos retratos dele, né? A gente fala muito do Rembrandt, que ele tem essa conexão com o modelo muito boa, assim, que é o autorretrato dele, mas que ele consegue passar emoção no retrato. Olham que ele e Mona Lisa são coisas completamente diferentes, iluminação também completamente diferente. Então, gente, uma dica para quem quer tirar fotos boas no estúdio, para quem quer entender mesmo da iluminação, a pessoa tem que saber diferenciar a iluminação do Renascimento e iluminação do Barroco, assim, antes e depois disso, no trabalho de vocês como fotógrafos, eu garanto. Vermeer van Delft, né? E fotos estilizadas aqui. Temos pessoa aqui, essa luz, também luz lateral, luz entrando da janela. Outra coisa, eu acho que Van Delft ele é super fotográfico, assim, gente, olham aqui, ele pega um momento, né? De novo, não é Mona Lisa que está lá sentada há séculos sem se mexer. Aqui temos uma moça que está derramando leite. Quanto tempo demora esse momento dela derramar leite? É um instante. Então, olha só, mentalmente, Van Delft, ele era fotógrafo já nessa época, porque ele demorou provavelmente meses para terminar esse quadro, tá? Mas ele retratou uma coisa que dura um instante, que dura só um momento. E aqui Bill Giggs, uma série de fotografias inspiradas nos quadros de Vermeer. Tanto inspiração pela cor quanto pela iluminação. E, claro, figurinos também. Sonhos, gente, olham que onda. Quem nós somos, o que é retrato? Se retrato mostra uma pessoa concreta, o que é uma pessoa concreta? E aqui eu sugiro para você estudar um pouquinho sobre surrealismo, porque surrealismo é primeiro movimento artístico que fala assim, a gente dorme pelo menos 8 horas por dia, né? Quem tem sorte. Mas, enfim, a gente dorme 8 horas por dia. Se eu durmo 8 horas por dia, simplesmente eu não posso, é um texto da minha vida, eu não posso ignorar isso. Isso também é importante. E surrealismo é a primeira movimento artístico que não vai nunca questionar fotografia, se fotografia é arte ou não é arte. O surrealismo, ele pega a fotografia, contudo, ele considera a fotografia arte. Então, para quem quiser ir um pouquinho mais fundo no retrato, talvez retratar subconsciente,
inconsciente e não apenas a fisionomia da pessoa, eu aconselho estudar surrealismo. Aqui uma série de fotografias inspiradas no quadro do René Magritte. Bem, isso é retrato? Não está mostrando o rosto? Será que sim? Será que não? Bem, se isso mostra sonhos de uma pessoa, eu posso dizer que sim, que é um retrato, porque tem uma coisa mais irrepetível que o sonho. Desconstrução, gente, olham aqui, Picasso, como que eu vou me inspirar no Picasso? É bem interessante também. Grande resumo aqui, muito grande resumo, porque eu sei que já estou né, explorando demais meu tempo. Aqui temos um retrato, tá? O que Picasso fazia? Mais ou menos isso. Ele pegava um objeto e falava assim, eu vejo essa parte do objeto, só que eu sei que existe também essa parte, essa parte, essa parte e essa parte, tá? Então, se eu desenho só uma coisa que eu vejo na minha frente, eu não estou dizendo toda a verdade sobre objeto. Daí ele pegava esses objetos e desconstruía eles. Fazia isso no retrato também. E um dos primeiros artistas que começou a se inspirar no Picasso, nos retratos do Picasso, no estilo do Picasso, e trazendo essa linguagem para a fotografia foi David Hockney. Olhem como aqui é muito interessante, porque ele explora muito a questão do tempo, né? Nessa foto a gente tem uma imagem em vários tempos e também vários ângulos, numa superfície só, fora que visualmente dá um efeito espetacular, um efeito muito, muito, muito legal mesmo. Bem, gente, isso foi o último slide aqui. Eu vou voltando aqui para ver vocês, na verdade, para vocês me verem melhor. Muito obrigada para todo mundo que está participando aqui, que dedicou tempo para escutar essa minha apresentação. Eu estou aqui acompanhando o chat de vocês, então podem fazer perguntas, dúvidas se vocês tiverem. Eu sempre indico isso. Não quero dizer que estudem menos técnicas, mas saiam um pouquinho dessa tensão assim, meu Deus, qual o número de diafragma? Normalmente pessoas já trabalham muito com isso, né? Pessoas trabalham nos bancos, pessoas trabalham nos, sei lá, correios e outros lugares onde tem regrinhas. Então, abram o coração de vocês para o campo das artes. Sim. Sim, desde que elas mostram e apresentam uma pessoa concreta. Então, às vezes, mão é uma coisa, bem, muito expressiva, né? Às vezes eu lembro que uma vez eu fiz um trabalho no lixão, na estrutural, fotografando catadores de lixo e tal, e eu lembro de uma foto muito marcante para mim que eu tirei, que era a mão de uma catadora, bem assim, dava para ver a história dela inteira nessa mão dela, e o rosto estava desfocado, eu coloquei foco só na mão dela, e eu considerei isso retrato, porque para mim essa foto, ela contou a história dessa pessoa concreta, tá? Então não é necessariamente uma coisa que tem que ter rosto é mais fácil, porque rosto já tem rugas, já tem sorriso, já pode ter lágrima, enfim, com certeza vai ser mais fácil para contar uma história, contar através do rosto, mas se você for criativo, você consegue também fazer isso mostrando outras partes. Ok? Ok. Quem mais, gente? Para mais aulas, se vocês querem assistir mais aulas no canal do YouTube, Foto em Curso, eu dou aulas abertas toda sexta-feira às 19 horas. Então, eu estou, né,
Gente, eu recebi uma mensagem em polonês. Muito obrigada pela essa homenagem. Tá bom, muito obrigada. Nós que agradecemos, Katarzyna. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua Muito participação. obrigada. Até uma próxima. Eu que agradeço. Tchau, querida. Até breve. Continua com a gente aí. Até breve. Até breve. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Isso aí. Segue o nosso Brasília Photo Show. A gente tem agora mais uma exposição